a queixa mais frequente no consultório hoje sobre as patologias do pé? A mais frequente, eu vou te falar que é a fascite plantar. Fascite plantar realmente é uma coisa que é muito comum. Eu falo que fascite plantar é igual dor na coluna. Se você não teve em algum momento, você vai ter, porque é isso. As coisas, assim como a coluna degenera, o pé degenera também. Então, a fáscia plantar, que é a estrutura que normalmente dói, ela vai degenerar, né? E a gente faz as atividades do dia a dia. Todo mundo tem uma certa predisposição ali para ter. Então, basta, às vezes, um pequeno um esforço a mais. Usei um calçado mais fino, né? Aquele calçado mais rasteirinho, principalmente mulher que gosta desse calçado mais fino. Os residentes não estão acostumados a ficar subindo e descendo escada, às vezes, para resolver as coisas rápido. E aí eles começam a sobrecarregar o pé e faz fascite. Então, fascite realmente, acho que é o que a gente... É muito frequente, né? Tem uma queixa muito frequente ali de pronto-socorro também. Mas o que é a fascite plantar? A fascite plantar, culturalmente, ela ficou muito conhecida como esporão. Então, os pacientes vêm, eu acho que eu tenho um esporão. Então, ficou muito isso. E uma coisa que a gente tenta sempre explicar aos pacientes, olha, não é bem um esporão, é que culturalmente se pegou, né? É mais fácil falar, poxa, eu tenho um esporão, do que falar, eu tenho uma fascite. O esporão, você... Às vezes, a pessoa de fato tem um esporão no raio-x, você vai e mostra, olha, tá vendo? É isso aqui. Então, dá aquela impressionada, né? O paciente fica, olha, eu tenho um negócio, um bico de osso ali. Fáscia plantar é uma coisa, é uma estrutura que tem embaixo do pé, como se fosse, tem uma estrutura como se fosse um tendão, que ajuda a estabilizar o arco do pé. E aí ela faz uma degeneração que a gente chama, é quase como uma inflamação crônica, né? E ela dói exatamente próximo da região que tem o esporão, porque o esporão, quando forma, ele forma em cima da face, não no meio dela. E aí o ponto de dor coincide muito ali, será que, que é o esporão ou não? Mas o esporão, de fato, não é ele que dói. Isso já foi comprovado. No dia a dia a gente vê, tem vários pacientes que não tem dor nenhum no calcanhar quando a gente faz o raio-x tem o esporão. E tem muita gente que tem fascite plantar, a gente faz o raio-x e não tem esporão. Então, ele, de fato, não é um causador da dor, mas culturalmente foi uma coisa que se pegou, né? Mas é uma dor mais pro final do pé, no meio do pé? Costuma ser bem central embaixo do calcanhar. Às vezes pega um pouquinho na posição central dela, que fica na curvatura, mas, assim, de longe, o mais comum é embaixo do calcanhar. Então, aquela dor clássica, assim, acordei de manhã, pisei e senti aquela pontada no calcanhar. Esse é o sintoma mais clássico. Tá. Fiquei um tempo sentado, na hora que eu levantei, eu senti aquela pontada embaixo do calcanhar. Então... E por que é mais comum quando acorda e a gente põe o pé no chão? Porque quando a gente dorme, a fáscia tem uma estrutura de um tendão, né? Ela conecta o calcanhar aos dedos. Então, quando a gente pisa, ajuda a estabilizar o arco. Quando a gente dorme com o pé solto. O pé fica caído, fica relaxado. Então, essa estrutura, ela relaxa. E aí, quando você levanta da cama e dá aquela primeira pisada, você estica ela de vez. Então, na hora que você estica ela de vez, o ponto que dói vai dar sinal, né? Onde está degenerado, né? E aí, então, vai doer. É claro, tanto que não é uma coisa que a gente vê com muita frequência, mas tem alguns colegas, descrito esse tipo de tratamento, que é usar uma órtese noturna, que é esse dorme com o pé reto, para você não ter essa dor na hora de pisar logo quando acorda. E o tratamento? Fala pra gente, já que a gente tá nesse assunto. Eu sempre falo aos pacientes assim, olha, isso não é grave, isso é comum, é chato, porque às vezes demora para melhorar. E a gente sabe que quanto mais tempo de dor tem, um pouco mais chato para tratar. O que a gente costuma fazer, se o paciente ele é praticante de atividade física, vira e mexe o pé corredor que está no ciclo de maratona. Ciclo de maratona, às vezes, ali é 3 a 6 meses, e faltando ali 1, 2 meses para a prova, eles fazem a fascite plantar. Por conta de sobrecarga. E aí a gente precisa tirar a corrida deles. Aí a gente monta uma programação diferente para a gente tentar ajudar para que o paciente vá para a prova, né? A gente tenta ajudar, mas a sobrecarga, né, a gente precisa tirar, né? Então, para quem faz atividade com impacto, corredor, a gente tem que tirar. A gente substitui por uma corrida, por uma bicicleta, uma natação. Tem formas de substituir por temporário ali a corrida. Mas para quem não faz atividade física, a gente pede para não fazer longas caminhadas, se faz no dia a dia segurar um pouco,
aqueles que fazem, eu gosto de fazer caminhada como atividade física. O ideal é não fazer. Então, vai fazer outra coisa, vai fazer alguma coisa na piscina, vai fazer alguma coisa de bicicleta, mas e eu sempre expliquei, isso é temporário, você não vai ficar assim pro resto da vida. Outra coisa que ajuda muito é calçado, né? Então, calçado de solado grosso e firme, né? Firme assim que não dobra, ajuda muito, porque pensa assim, ó, se você tem o pé aqui, tem a face que é como um cordão aqui embaixo. Se você estica os dedos, você tensiona ela. Então, pensa que na hora que você anda, que a gente anda e descola o calcanhar do chão e faz esse impulso, é a hora que você está tracionando a face plantar. Então, o que a gente quer é não tracionar. Então, a gente usa calçados firmes. Com o homem, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Com mulher é fácil, porque mulher tem muita opção de calçado. Então, mulher tem aquelas plataformas retas, aqueles flatform. Homem, não. Existe uma marca aqui de Franca que eles fazem um calçado social firme. Eles fecharam. Então, era um jeito de a gente ajudar os homens, né? Então, existe alguns modelos com solado mais grosso, mas não tão firme. Homem, a gente acaba administrando. Mulher tem mais opções de calçado. Hoje, os tênis de corrida, que são mais grosseirões, ajudam muito, muito para quem tem fascite plantar. A gente sempre indica físio, né? Então, precisa fazer a físio. E uma coisa que a gente faz hoje em dia que ajuda muito, assim, terapia por ondas de choque. Isso realmente é uma coisa, é um complemento. Isoladamente, a terapia por ondas de choque não resolve. Mas como complemento, ou como a gente fala, um tratamento adjuvante, é uma ferramenta muito boa. Ajuda muito. O estresse tem a ver com isso ou tem outra lesão por estresse? Porque não tem uma lesão por estresse também? Ou não? Eu tô confundindo. Lesão por estresse, fala óssea. No pé, a gente não tem não tem lesão de estresse de atleta? Tem as lesões por sobrecarga, né? E o famoso é fratura por estresse. Tá. Que é, de repente, corre, porque toda vez que você corre, você gera muito impacto no pé. No pé, na perna, no tornozelo. E esse impacto pode fraturar mesmo. Fraturar uma tíbia, um calcanhar. Pode fraturar um metatarso. É igual você pegar uma caneta, se você pegar a caneta e ficar forçando ela devagarinho, mas se você ficar um tempão fazendo vários ciclos, chega uma hora que ela quebra. O osso é a mesma coisa. Então, se você submete aquela carga repetitiva, não precisa ser uma carga muito alta, mas se ela for muito repetitiva, isso gera uma fratura por estresse. Mas então são coisas diferentes, né? Fratura por estresse é uma coisa e a fascite plantar é outra que não tem nada a ver. É outra coisa. As duas costumam surgir por sobrecarga. Tá. Né? Mas pensa assim, toda vez que... Vamos pegar uma pessoa que corre. Toda vez que você corre, claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, mas em média, o seu pé, na hora que você pisa, o pé e tornozelo, cada pisada ele vai receber mais ou menos 5 a 6 vezes o seu peso. Dependendo, chega até 12 vezes, tá? Então você pensa isso de forma repetitiva. Então isso gera que a gente fala microlesões, né, no nosso sistema musculoesquelético. Então você faz microlesões muscular, microlesões óssea, tendínea, na fáscia. E se você começa a sobrecarregar muito, você vai acumulando microlesões e o corpo ele não consegue dar conta. E aquelas microlesões elas viram uma macro. Aí vira uma lesão de fato. Tá, entendi. Né? Então seria isso. Então muito depende de onde que essas microlesões elas vão se concentrar. Se concentrar no osso, faz uma fratura por estresse. Se concentrar no tendão de Aquiles, faz uma tendinite, uma tendinose, que é uma lesão mais crônica. Se for na face plantar, que é essa estrutura como se fosse um cordão embaixo do pé, faz uma fascite. Então seria... Então, o primeiro mito. Quando a gente olha aquele ossinho no raio-x, fala, doutor, eu tenho um esporão. Não é o ossinho que causa dor. Então, isso é uma informação para quem está em casa. E coincide, né, muitas vezes, né? Porque às vezes o paciente ele tem a dor da fascite plantar quando você faz o raio-x esporão. Aí você tem que explicar, né? Mas vários pacientes não têm, né? Aí até facilita, você explica, olha, tá vendo? Você não tem esporão, mas você tem essa dor no calcanhar. Mas é isso, acho que é um trabalho ali de a gente explicar para o paciente, para eles entenderem, porque para eles tudo meio que esporão, né? E esporão pegou, foi uma coisa que pegou e é difícil.